O relatório do Conselho de Ética vai pedir a cassação do mandato do deputado Roberto Jefferson. Ele é acusado de crime eleitoral, tráfico de influência e de fazer acusações sem provas. A reunião mal começou e foi interrompida. O autor da representação contra o deputado Roberto Jefferson, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, teria que confirmar ao Congresso as acusações contra Jefferson. Tem que vir para responder 2 ou 3 perguntas do relator. Mas quem apareceu foi a ex-mulher de Valdemar, Maria Cristina, carregando uma mala enorme. Sentou-se no plenário e distribuiu camisetas sobre a violência contra a mulher. Com a confusão, o presidente do Conselho de Ética foi até Maria Cristina e recebeu o que ela queria de fato entregar: um convite para o almoço do governo de Taiwan, endereçado a Valdemar Costa Neto. É uma prova, porque eles tinham me pedido. Prova que existiu um almoço em Taiwan e quem estava. O almoço já havia sido confirmado pelo ex-deputado, mas não foi, segundo Valdemar, para intermediar doação para a campanha de Lula. A essa altura, Valdemar estava a poucos metros de Maria Cristina. Por via das dúvidas, a segurança foi reforçada e eles não se encontraram. Valdemar da Costa Neto depôs e repetiu que não existe mensalão. Foi o último depoimento no Conselho de Ética no processo contra Roberto Jefferson. O pedido de cassação já está decidido por uso de Caixa 2, tráfico de influência nas estatais e acusações contra deputados de receber mesadas pagas pelo PT. Todos os fatos contados pelo próprio deputado aqui no Congresso. Roberto Jefferson confessou que recebeu dinheiro de Caixa 2 durante o mandato, R$4 milhões, um crime eleitoral. O relatório está sob sigilo, vai ser apresentado amanhã e votado na semana que vem. Estamos diante de uma investigação onde o representado, que é acusado, ao mesmo tempo ele faz denúncias explosivas sobre irregularidades atingindo o Poder Executivo, Poder Legislativo e o setor empresarial do país. Termina hoje o prazo para a apresentação das defesas de 18 deputados notificados pela CPI dos Correios. Até agora, apenas 11 parlamentares deram explicações. Neste conjunto de documentos estão as defesas da maioria dos deputados que tiveram os nomes envolvidos nas investigações da CPI dos Correios. O prazo para dar explicações termina hoje. O deputado Paulo Rocha, ex-líder do PT, foi citado porque uma assessora dele sacou R$620 mil das contas de Marcos Valério. Primeiro ele negou, agora diz que o dinheiro foi repassado por Delúbio Soares para pagar campanhas do partido no Pará e que só demorou a se explicar porque esperava um posicionamento do Diretório Nacional. Em nenhum momento menti, apenas falei parte das coisas porque faltava ao PT Nacional explicitar melhor a origem. O deputado professor Luizinho, que foi líder do governo na Câmara, só admitiu recentemente que um assessor dele sacou R$20 mil do Banco Rural. O meu assessor só me negou, ou seja, por isso eu acabei negando, e disso ele se lembrava, mas ele não tinha a menor ideia que era no Banco Rural. As defesas já começaram a ser analisadas pelo relator. Cada caso será analisado com a denúncia e a justificativa dada pelo acusado e tem de ser votado pela comissão antes de ser enviado para a mesa diretora da Câmara. A pressão dos envolvidos para evitar a abertura do processo de cassação de mandato é grande. É evidente que quem está envolvido, que quem está comprometido se desespera. Acho impensável não termos parlamentares cassados. A CPI ouviu hoje Marcos Vinícius Ferreira, genro do deputado Roberto Jefferson. Apontado como defensor dos interesses do ex-presidente do PTB dentro dos Correios, ele negou que tenha feito intermediação de negócios com a empresa. Isso não é verdade. Mas nos depoimentos que deu ao Ministério Público e que o Jornal Nacional teve acesso, Maurício Marinho, ex-chefe do Departamento de Compras, flagrado recebendo R$3 mil de propina, diz que Marcos Vinícius era olhos e ouvidos do deputado Roberto Jefferson dentro dos Correios, que lhe pediu várias vezes que recebesse fornecedores e que todos sabiam das contribuições da estatal para partidos políticos. Marcos Vinícius negou. Eu não estive com o senhor Maurício Marinho, seu relator, mais do que 2 vezes. Marcos Vinícius disse que conversou com o sogro dele antes do depoimento e, seguindo a mesma linha de Roberto Jefferson, afirmou que sabia da existência do mensalão. Essa história do mensalão, eu ouvi falar várias vezes. Antes de estar nos jornais. Antes de estar nos jornais. Certo. O depoimento, como tantos outros, foi considerado pouco esclarecedor na CPI. Há uma enorme perda de consistência
de produtividade na chamada CPMI dos Correios. Eu penso que não há caminho estruturado para a investigação das fontes da corrupção, que ao contrário, é um esforço para que ela não se desenvolva. A CPI dos Correios quebrou o sigilo bancário de 3 fundos de pensão. O FUNCEF da Caixa Econômica, a GEAP dos servidores federais e a Petros da Petrobras. Serão investigadas aplicações dos fundos no BNG e no Banco Rural, que fizeram empréstimos milionários para Marcos Valério. Presidentes do FUNCEF, da Petros e da Previ, o fundo do Banco do Brasil, foram hoje espontaneamente à CPI do Mensalão. O presidente da comissão, senador Amir Lando, decidiu que os depoimentos seriam a portas fechadas, o que motivou protestos de parlamentares. A sessão acabou suspensa. Amanhã a CPI do Mensalão vai votar um requerimento que transfere os depoimentos em sessão aberta para quarta-feira da semana que vem.